Olha aí, que cenário bacana, hein? A Sônia já conhece, já esteve aqui outras vezes, né, Sônia? Isso. A Marisa é a primeira vez. A Sônia, então, faz parte da diretoria, tesoureira da diretoria. AME, né? Uma diretoria, uma associação tão importante. Olha, e as meninas estão de camisa bonita, azul, que nem eu aí, ó. Combinando, combinando. E a Marisa também, né? Olha aí. Que bacana. Sônia, prazer receber vocês aqui. É sempre um prazer te receber aqui, né? E para falar de um assunto muito especial, que é o autismo, né? Nós tivemos aí no sábado o dia mundial, foi mundial? Isso. Mundial, né? O dia mundial do autismo, né? Sônia, boa noite, fica à vontade, né? Se dirige ao nosso público, aproxima mais o microfone um pouquinho aí. Boa noite, é um prazer estar aqui, Elcio, e muito mais prazer falar dessa causa que a gente vem junto, Câmera. Eu e a Marisa, a Lucilene, a Ana, me ajuda aí, a Jaque Kowalski, a Edna, a Janice Carvalho. Estamos ainda na batalha já há 3 anos e pouco para a construção de uma AMA em Tijucas, que é para atender a sociedade autista. Hoje o nosso grupo já conta com quantas famílias? Nós temos hoje o total, né, que temos dentro do nosso grupo de WhatsApp, as famílias com 105 pessoas, 105 crianças no caso. Né? 105 crianças que fazem parte dessa associação do autismo em Tijucas, que é a AME. Ou seja, vocês atendem 105 pessoas, não, crianças? Não consegue atender ainda? A AMA é uma associação que é feita, uma casa que a gente quer construir especialmente para autista, que é onde a criança chega, não tem idade para chegar e nem para sair. O tratamento ele é contínuo. Porque a PAI ela atende até 6 anos. Após 6 anos a criança não tem mais atendimento. E o autista ele precisa de um atendimento e um acompanhamento, a gente para sempre assim, sabe? Ele tem uma capacidade de se desenvolver muito, eles são muito inteligentes, mas eles precisam muito de acompanhamento. Sônia, existe ainda um preconceito muito grande, né? Até mesmo dos próprios pais, né? Em aceitar quando naquela família nasce uma criança e quando vai passando os dias e se percebe que é uma criança que merece uma atenção especial, né? A gente até tem exemplos disso na família, na minha família, né? Eu tive que conversar, falar, né, sobre o assunto. Quanto mais falar disso, melhor, né? E, Sônia, você tem uma experiência longa, vasta dentro de casa. Você tem um filho com quantos anos? Vai fazer 24 agora, dia 14. 24. E olha só, se você parar para escutar a Sônia falar, né, desse filho, como é que ela enfrentou tudo isso, né? Com o autismo, assim, uma lição de vida para todos nós. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Falar do Jefferson é fascinante, porque é algo que deu muito certo. O amor venceu o autismo. E aí, o porquê que a gente luta tanto pelo tratamento da AMA? Porque o meu, o que aconteceu? Na época que eu descobri o autismo no meu, lá atrás, era muito atrasada, porque hoje o autismo ele está muito na sociedade, então hoje está muito fácil tu achar profissionais capacitados para fazer o tratamento. Imagina isso há 20 e poucos anos atrás. Exatamente, né? Não existia, para te fazer um diagnóstico, tu precisava trilhar muito. Para ter uma ideia, o Jefferson estudou no Planeta Feliz, do Planeta Feliz foi para a Univale, nenhum professor fez o diagnóstico, ninguém fez diagnóstico, porque ele era super inteligente, mega inteligente. Era não, é. E o que acontece? Eu precisei trilhar caminhos e encontrar a solução. Aí precisei tratar com medicações. Muita gente me dizia, não, mas ele é muito novo para tomar medicações. Mas se ele não tomava, ele se retia dentro do quarto e não saía para casa. Então veio as terapias. Aí veio as terapias, veio o teatro, veio a música, veio levantar cedo, começar de manhã cedo, ir até umas horas da noite, buscando no teatro, levando, trazendo da música. Realmente a entrega da família é que faz a diferença, porque você precisa
saber que não é a escola que vai curar o teu filho, não é o terapeuta que vai curar o teu filho, não é o mundo lá fora, é um conjunto, mas o principal, quem vai fazer a diferença, quem vai tratar o teu filho, quem vai fazer ele se sentir igual, o que ele vai fazer, se sentir seguro para dar um passo a mais, é a família. Ô Sônia, eu me lembro que numa das últimas conversas que eu tive contigo, a gente passou uma tarde quase inteira conversando sobre isso, o assunto era esse, você disse que você ensinou tudo para ele. Sim. Se ia atravessar uma rua, você ensinou para ele como é que atravessava uma rua. Exatamente. E hoje ele faz tudo tranquilamente sozinho. Sim, é que o meu eu fui percebendo que ele tinha capacidade de fazer. Por exemplo, ele não sabia o que era uma rodoviária. Ele sabia falar inglês, falar japonês, se chamar ele para dar uma palestra, ele vai fazer. Se tu chamar ele para fazer uma peça de teatro, ele vai interpretar fantasticamente, mas ele não sabia o que era uma rodoviária. Então, meu filho, vamos lá ver o que é uma rodoviária. Aqui para os ônibus, o que é uma clínica, isso aqui é uma clínica. O que é um aeroporto, isso aqui é um aeroporto, onde para os aviões. Então, assim, o autista, ele tem uma compreensão, uma inteligência diferenciada da gente. O que é fácil para nós é difícil para ele. O que é difícil para nós é fácil para eles. Então, como é que a gente faz para fazer eles serem independentes? Buscando as dificuldades deles, ensinando o caminho para ficar fácil para eles. Então, isso é algo que eu passei e eu fiz e deu certo. Então, isso serve para os outros pais. Não é que eu estou dizendo que todos... Que é uma regra. Exatamente. Né? Mas assim, quando você vê o teu filho com uma dificuldade, pergunte para ele. Hoje ainda eu estava sentada com um vendedor que ele disse que o filho dele tem 4 anos. Ele descobriu autismo no filho dele com 1 ano. E ele disse assim que antes ele não conseguia fazer e chorava. Agora ele fala assim, papai, você pode fazer, mas ele não diz pode fazer para mim, você pode fazer, então ele já consegue fazer uma interpretação. Sônia, o governador de Santa Catarina postou essa semana, até no dia do Internacional do Autismo, né, que com o autista a gente não ensina, a gente aprende. É uma troca? É um amor gigantesco. Agora eu vou deixar a Marisa falar um pouquinho. Eu gostaria que a Marisa falasse um pouquinho da associação, já que você é a vice-presidente. Fala um pouquinho da associação, em que pé que está, o que vocês precisam. A gente está aqui, né? Num canal Vamos aproveitar aberto, a oportunidade. Aproveita a oportunidade, né? Como é que tem sido a administração? Tem recebido vocês? Tem ajudado vocês? Né? Fique à vontade. Então, eu vou resumir um pouquinho, porque já vai fazer 4 anos que a gente está na luta, né? Em busca da nossa associação. E tudo isso começou com um grupo pequeno de WhatsApp de mães, né, que estavam ali com laudos recentes, com filhos adultos, porque nós temos crianças de 11 meses, que inclusive a gente colocou essa semana, até 34 anos, que é o nosso autista mais velho. Então, nós temos dos 11 meses a 34 anos, né? Então, varia entre essa faixa etária. E a gente começou a entrar em contato com mães, a Secretaria da Educação começou a passar contatos das mães que tinham interesse em fazer parte da associação, que a nossa ideia desse projeto é fazer o tratamento das crianças, né, com profissionais capacitados, estar sempre capacitando e trazendo novidades para esses profissionais, né? Está auxiliando essas famílias também, porque a família também precisa de acompanhamento. A criança é fundamental, mas a família precisa também ser cuidada. Então, nós trabalhamos um conjunto. Inclusive, a gente inclui, depois do início dos nossos atendimentos, as escolas, né? Então, é um conjunto que tem que trabalhar ao todo. A família, os profissionais, né, e a escola. Então, esse conjunto, a criança tendo esse conjunto, ela vai ter um desenvolvimento muito maior do que o esperado dentro da casa da família, no caso. Agora, o que é importante também é quanto antes a família, né, diagnosticar e a família entender que é preciso, né, ir a fundo no caso, é melhor para a criança, né? Isso. A única comprovação científica que nós temos do autismo hoje é que os estudos comprovam que as terapias, quanto mais precoce se iniciar os tratamentos,
melhores os resultados no decorrer do tempo. Melhores os resultados. Né? Olha aí, vocês que, né, que estão ouvindo ou que vão ouvir, né, essa bela entrevista aqui com a Sônia e com a Marisa, né, que a gente está falando de autismo, né? Então, quanto antes você procurar ajuda, né, melhores resultados, disse a Marisa aqui, ó, você vai ter com o seu filho, né? Você quer o melhor para ele, né? Toda mãe, né, Sônia, quer o melhor para o seu filho, todo pai. Mas né? lembrando que nunca é tarde. Eu descobri o autismo Perfeito. do Jefferson com 11 anos. Perfeito, perfeito. E fiz um tratamento extensivo nele, que hoje foi retirado o grau de autismo que atrapalha a vida dele. Então, assim, ó, gente, não desanime. Se você conseguir fazer o tratamento mais tarde, não tem problema. O importante é você não desanimar. E vamos lá, gente. O preconceito dos pais, quando a gente recebe um diagnóstico que a gente vai ter um filho especial, a gente não deve ver isso como uma dificuldade. E sim que Deus, antes de colocar ele na gente, ele fez uma seleção ali pra gente. A gente está capacitado para cuidar desse filho e a gente, com toda certeza, a gente vai fazer isso. Então, pais e mães, avós e avós, olhem para essa criança não como um problema, e sim como algo que você tem para evoluir junto. Para você, no fim das contas, quando você parar para perceber, você se tornou um ser humano muito melhor. E qual é a nossa ideia? Por que nós estamos aqui? Por que Deus mandou um monte de gente para o planeta? Por que crianças especiais no meio de um monte de gente que dizem que são padrões normais? Que dizem, né, Sônia? Só dizem, né? Que dizem, presta atenção nisso aí, que dizem que são padrões normais. Porque, na verdade, quem é que é normal de nós? Ô Sônia, você sabe que, olha só, interessante que eu vou falar para você agora, conversando com você, depois daquela tarde lá, você me remeteu a alguns anos da minha vida lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, pra você ter uma ideia. Eu tinha um irmão, ele faleceu com 18 anos numa lagoa chamada Lagoa Guanandi, ou Sete Pontas, no interior do Espírito Santo, em Itapemirim, que eu sou natural de lá, né? E ele faleceu nessa lagoa, porque foi atravessar essa lagoa. Depois que eu conversei com você, naquele dia, aquela tarde ali, eu saí dali pensando que o meu irmão tinha autismo, com 18 anos, e ninguém identificou isso na família, naquela época também, imagina, 14 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, né? Então... Existe muito autista na sociedade que não são... Tem um diagnóstico? Não tem um diagnóstico. E quando você perguntou para a Marisa se a gente está sendo acolhido pelas autoridades, a gente sim está sendo acolhido pelas autoridades. A gente vem conversando com o prefeito, com vereadores, até a gente tem uma verba aí. E segunda-feira a gente tem uma reunião com o prefeito, né, Marisa? E dessa reunião a gente espera sair de lá com algo concreto, não é? Com boas notícias, aí, porque legal, dependendo bacana. dessa resposta, a gente vai começar a dar o início, o pontapé inicial ao nosso projeto, que a gente já tem o plano de trabalho, o nosso projeto. E o projeto é todo construir uma casa... Não, no momento Não? Não. Qual é o projeto? Isso. Locar uma casa. Locar uma casa e Locar fazer a uma contratação, né, com o valor que vai vir de emendas parlamentares, alguns vereadores... Contratações de pessoas que vão estar trabalhando Isso, aí. profissionais. Isso. Psicólogos. A princípio, os profissionais que nós temos, pelo valor que nós vamos receber, né, o cálculo que a gente faz aí de uns 3 profissionais para o atendimento, uma média de 30 crianças, inicialmente, porque a gente vai iniciar pequenininho, vai se estruturando, Com o pé no chão, né? Isso, conforme o apoio que a gente for recebendo, né, e a credibilidade que a gente for dando ao nosso trabalho, a gente vai aumentando a questão da demanda, porque hoje a gente vê a paz sobrecarregada, né, são crianças em fila de espera, crianças sem nenhum tipo de atendimento, e a gente recebe relatos de mães tristes, desesperadas, porque não tem para onde correr. Então, a nossa ideia é vir para A demanda é grande, né? É muito grande. Então, assim, nós não temos uma estrutura na cidade que venha a complementar a PAI, né? E nós vamos ser especializados em autismo. Já temos até local para capacitar esses profissionais que vão ser contratados. Eu vejo que existe uma coisa bacana aqui, que quando a Sônia está falando, quando a Marisa está falando, dá para ver que vocês se emocionam. Vocês estão nessa causa com muito amor. Porque tem que ser, né? Se não for... É uma causa que a gente
gente Não existe, né? não tem salário, a gente não visa ganhar. Vocês são nenhum voluntários. centavo. A gente é totalmente gratuito o nosso trabalho, vai ser sempre gratuito. Não temos intenções políticas, a gente não tem partido, somos livres e independentes. A gente trabalha sempre buscando e visando o melhor, porque a gente é mãe de autista. Assim como eu sou mãe de autista, a Marisa também é mãe de autista. A gente batalha pelos outros. No meu caso, o meu já está crescido. Eu entrei para a causa, eu fui a última a ser convidada, fui a última peça a complementar a diretoria da AMA. Quando elas me acharam, não sei nem como é que deram conta de me achar, porque não me conheciam. Mas... Não foi coisa minha. É difícil de achar, né, Sônia? É só ir numa tradição que vão te achar, né? Ou no Pesque Pague, né? Mas muito poucas pessoas sabiam que eu tinha um filho autista. De tão bem que você criou esse filho. Porque é um exemplo, ele né? anda pela cidade, ele estudou e pouca gente sabe que ele é autista. Então, assim, ó, hoje muita gente sabe que ele é autista por eu divulgar isso, falar, e por ele ter se apresentado. Não, é verdade, é verdade. Eu tinha me encontrado várias vezes com o Jefferson e você não percebe isso. Tu entrevistou ele? Entrevistei ele em Biguaçu. Isso. Né? Na inauguração lá de um projeto de pizzaria na churrascaria, né? Em Biguaçu. Isso mesmo. Entrevistei ele. E não pensou. Não, você não percebe. Você conversa com o Jefferson, não percebe. Parabéns, Sônia. Parabéns pela criação do Jefferson, né? Tem uma pergunta importante aqui, ó, que eu acho que eu tenho que falar para vocês. Ó, a Carla Patrícia Ribeiro, ela disse: boa noite, cheguei agora. Como eu posso identificar o autismo? Quais são os sintomas? Olha só, que pergunta inteligente, pergunta boa, né? Então, são muitas características para falar. Se a gente fosse falar todas as características, né? Mas eu vou dar alguns exemplos básicos, né? Um dos tópicos que são os mais atuais, mais comuns de acontecer, digamos assim, é a criança não ter contato visual, né? Ela não ter uma comunicação verbal, ela ter dificuldade de se comunicar. Muitas delas não têm, não conseguem se expressar verbalmente, né? Entre várias outras características que, se a gente for falar, eu passaria muito tempo falando. Então, as básicas seriam essa, né? Não ter contato visual, não ter contato verbal. Agora me deu um branco. Ficar bastante tempo isolada, pegar um brinquedo, se afastar, ficar brincando com aquele brinquedo, não se juntar muito, o som alto incomodar, o som alto retirar a criança dali. Se dispersar dos outros que estão brincando, sair, se isolar, são características. Mas existem muitas outras. No caso do meu, era pouco perceptível, porque até os 10 anos ele brincava, ele abraçava, ele corria, só que ele demorou para aprender a amarrar o sapato, para comer com o garfo. Poucas, assim, ele sempre tem alguma coisa. Demorou para andar, só que falou com 8 meses. Geralmente o autista demora mais a falar, o meu não, o meu falou primeiro. Então, são particularidades, né? Aí agora eu vou usar o exemplo do Dr. Gandhi. O Dr. Gandhi, que é o psiquiatra aqui da cidade, e que é o que trata o Jefferson, que ele me falou o seguinte, que cada paciente, ele é único, porque Deus, ele é tão sábio, tão o supremo de tudo, perfeito, que né? a gente é único, nós somos único. Cada autista, ele é único porque ele é um indivíduo, ele é um espírito único. Então, cada um dos autistas... Começa pelo DNA, né, Sônia? Cada um tem um DNA, né? Então, vai ter características únicas. Então, cada um vai ser diferente. Mas vai ter alguma coisa ali que é parecida. Ou se incomoda com a etiqueta da roupa, ou tem seletividade alimentar, né, não aceita alimentos, ou às vezes não come, em muitos casos, que nem o caso do meu filho. Ele ficou 2 anos sem se alimentar com comida salgada. Ele vivia à base de essas misturas de ninho, mucilon, esses tipos de complementos que a gente dava, e ele não aceitava nenhum tipo de alimento. Então, a gente pegou pesado nas terapias, né, dentro da terapia ocupacional, fonoaudióloga, e a gente começou a fazer ele sentir o sabor do alimento, tudo calmamente e lentamente. Então,
são algumas outras características, Era uma né? questão Outros de se sentir incomodam. o sabor, né? Exato. Às vezes tem crianças que é seletividade da questão visual, não come nada laranja, outros não comem nada verde, não comem nada branco, né? Outros se incomodam com alguns tipos Com as cores, se incomodam com as cores? Isso, as texturas de roupas também, De roupas. etiquetas incomodam, né? O toque, tem crianças autistas que não gostam do toque também. Então são algumas das características, até porque a gente pegou desprevenida, né? Senão a gente poderia responder mais. Não, mas eu acho que vocês foram muito bem, né? Mas enfim. A começar que vocês fazem um trabalho voluntário, né? Isso, então, não se preocupa com isso não, né? Eu acho que a entrevista está sendo muito interativa para quem está assistindo com a gente aqui, para quem está acompanhando, para quem vai ver depois, né, Sônia? Sim. Sônia, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí para a gente ir para o final? O que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, gente, para quem tem um filho autista em casa, para muitos que vão receber diagnóstico, porque a probabilidade é de aumentar muito o autismo, não se desespere. A primeira coisa, amor em primeiro lugar, Acho que você falou uma coisa importante, Sônia. Desculpe te interromper, mas você falou a frase que você falou, não se desespere. Essa frase é muito importante, né? Não se desesperar, em qualquer situação, a melhor coisa é não se desesperar. Nessa situação, mais importante ainda, porque se desespera, vai deixar a criança mais nervosa, né, do que a criança já está. Então, não se desesperar, eu acho que é uma palavra-chave aí, né? Não se desespere. Tenha calma, paciência, resignação e aceitação. Esses são os caminhos para uma evolução para quem vai ter uma criança autista pela vida inteira. Por que eu digo isso tudo? Porque quando você tem um diagnóstico de um filho autista, ele não vai acabar. Então, para que o desespero, se eu vou ter que tolerar, se eu vou ter que conviver, se eu vou ter que aprender a amar, a conviver, a entender para uma vida inteira. Quando eu penso que eu quebrei uma perna, por exemplo, e eu vou ter que usar uma muleta a vida inteira, eu não preciso pensar que vou ter que aprender num mês, porque é uma vida toda. Então, uma criança autista, ela vem para nós e a gente vai desenhando um caminho. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho por vez. Um pouquinho de cada dia. Um pouquinho de cada dia, sem muita pressa. Eu sei que isso que eu estou falando é difícil, tá? Para mim, hoje é fácil porque eu já percorri esse caminho. Eu já cheguei longe já. Meu filho está se formando em psicologia esse ano. Então, eu já percorri os trilhos, eu já tive a paciência, a resignação. Mas tudo isso era uma preparação, né, que Deus estava fazendo contigo para você hoje estar na AMA. Eu digo para mim que o meu veio somente para isso, para chamar minha atenção, para eu ir atrás dos outros. E eu digo para vocês que enquanto eu tiver condições, eu vou me esforçar muito por essa causa. E eu vou batalhar muito, eu vou atrás das autoridades, eu vou incomodar, eu vou pedir. Aquela incomodação boa, né, Sônia? Eu vou. Uma incomodação boa, né? Olha, eu tô aqui, vocês precisam fazer alguma coisa pela AMA. Eu vou dizer que tratamento é bom, que dá resultado, que para mim, eu já te falei isso quando você me disse que eu era uma personalidade do ano, eu disse que eu não era. Foi, né? Por 2 anos consecutivo aqui. E aí eu disse para você que quando eu ver a AMA concretizada, eu vou me sentir que aqui em Tijucas eu fiz alguma coisa para melhorar a vida de algumas famílias. Que bacana. Então, assim, ó, é algo que é muito forte dentro de mim. Tá na sua alma, né? Posso te dizer que hoje é o meu maior sonho. Não tem nada maior que isso. Eu não digo hoje. quando elas falam, se emocionam, olha o brilho no olho da Sônia. Não né? tem nada mais, assim, ó, sabe? É o que eu mais desejo no momento. Olha, a Carla Patrícia, ela disse, muito obrigada pela resposta, vocês estão de parabéns. Olha aí. Obrigada. E era isso que eu queria deixar. E assim, ó, e dizer para os pais que estão assistindo, que têm autista, que as crianças autistas não são diferentes, são iguais. E o amor é o mesmo. E pronto, a gente está aqui com eles porque a gente precisa estar aqui com eles. É somente isso. Muito obrigada pela oportunidade. Sônia, eu que agradeço, Sônia. Toda vez que você vem aqui, né, e esse bate-papo, né, e a gente só tem mesmo a agradecer. É uma entrevista rica, né, de detalhes, de informações, né,
Marisa. A gente se depara com digamos assim, uma novidade, uma notícia dessas, a gente fica um pouco com medo. Esse eu acho que é um pouco da palavra que eu discrimino algumas mães, que eu vejo os relatos que a gente convive, a gente conversa com mães, então o nosso trabalho é todo voltado realmente para as crianças e para a família. Então a gente ouve relatos, auxilia muito, né, Sônia, dentro do nosso grupo de WhatsApp, e a gente vê que elas se tornam mais tranquilas quando a gente vê que alguém já passou por aquela situação, né? É um momento que a gente fica com medo, mas a gente tem que lembrar que acima do autismo existe um indivíduo, uma pessoa que tem um coração ali dentro e que precisa do nosso amor, como a Sônia falou. Então, quando a gente trata o autismo com amor, a gente recebe com amor o retorno de todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, porque é uma dedicação. Gratificante, né? No final se torna gratificante, né? Muito. O meu tem 6 anos, eu saio segunda, terça, quarta, quinta e sexta, levar para terapias, para buscar, levo para a escola, enfim, faço em casa, também tenho o papel de terapeuta em casa, porque em casa é muito fundamental essa participação de a gente interagir com eles, ensinar as rotinas do dia a dia, as coisas normais que para nós tomar um banho é uma coisa tão natural e normal. A coisa simples, fácil, aquilo que a Sônia disse. Para eles é uma dificuldade. É uma coisa difícil de se entender e você tem que ensinar. Ó, assim o shampoo, esfrega o cabelo, esfrega a barriga, esfrega o pezinho. São detalhes que fazem a diferença na vida deles, mas com amor você consegue vencer. Eu digo isso pelo meu filho hoje. Quando ele foi diagnosticado com 1 ano e 5 meses, eu praticamente diagnostiquei ele em casa. Porque como ele fez acompanhamento com o neuropediatra por outras situações quando era menor, a gente começou a observar que ele era diferente do irmão dele, que era mais velho. Então, 1 ano e 5 meses a gente começou a perceber. Mas, independente da idade, como a Sônia falou, que tiver um diagnóstico, vai ter resultados. Independente, porque nós conhecemos adultos diagnosticados recentemente que também tiveram uma melhora significativa. Né? Importantíssimo então, isso, né? É um amor. Vamos fechar então, Sônia? Dá um tchauzinho aí pro pessoal que está em casa, convida o pessoal para conhecer a AMA, né? Assim, a gente quer convidar o pessoal para conhecer, esperamos que em breve a gente esteja com a nossa casa aberta. O nosso prefeito já falou que vai nos doar um terreno, mas a gente não quer esperar a casa ficar construída, porque leva muito tempo, então a gente pretende, claro que construir uma AMA num terreno próprio, mas primeiro a gente já quer começar o atendimento num locado, se for possível. E a gente convida os empresários, se alguém quiser nos ajudar depois que a AMA estiver aberta, a gente quer parceiros. A parceria, né? Privada, né? Isso é muito importante. A gente vai atrás de contatos e quem gostar da nossa causa e quiser conhecer, com certeza, depois, Elcio, quando a gente tiver com a nossa casa aberta, a gente vai voltar aqui para fazer esse convidar a gente para ir lá. Isso aí. E vamos convidar você para entrar na nossa casa e ver como ficou e ver como são os atendimentos, para mostrar para o público e ser o mais transparente possível. Teremos o maior prazer em ir lá. Eu espero que seja logo. Uma boa noite a todos, muito obrigado e que Deus possa estar abençoando todos os lares e todos os lares dos autistas, que eu sei que nesse instante tem muitas mães e pais desesperados chorando por não ter um tratamento para o seu filho. E eu espero que em breve a gente possa ser a solução de muitos desses lares. Legal. Seu boa noite para fechar, Marisa. Então, eu peço, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? Vocês são sempre bem-vindos. Dizer que, para quem precisar, nesse momento, estar entrando em contato conosco, eu gostaria de deixar, né, a nossa forma de nos contatar, digamos assim. Nós temos o Face da AMA, que é o Facebook da AMA Tijucas. Temos o Instagram também, para algumas mães que chegam na cidade, não acham as formas de... Às vezes tem mãe que não tem mais Facebook também, só tem Instagram. Isso, também nós temos o Instagram, também pode estar mandando mensagem ali. E @ama. @ama, isso, @tijucas. Também podemos deixar nosso telefone, né, Marisa? Também podemos deixar o nosso telefone. Fiquem à vontade. Contratar, quer deixar o teu? É 489-9630-6720. E o meu também, 48998231558. E agradecer a Deus, primeiramente, por estar nos dando saúde e força e todo o apoio que a gente está recebendo, tanto da comunidade como dos órgãos públicos.
e dizer que a gente pretende voltar em breve com excelentes notícias, com as famílias felizes e contentes, podendo ter esse tratamento, porque nós sabemos hoje de muitos casos que não tem nenhum tipo de atendimento e eles precisam. Isso é importante, o tempo está passando, os anos passando, então a gente pretende abrir o quanto antes possível, mas a gente, infelizmente, depende de outras pessoas também. Legal, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, essa reunião aí vai ser ótima, né? Lá com o prefeito, né? Quem sabe aí já não abre essa porta, né? Amém. E eu agradeço a presença de vocês aqui, né? Muito obrigado mesmo. E a porta aqui dos nossos estúdios do portal Top Elegância, né? Do Top Elegância TV, está sempre aberta para vocês, para essa causa que é nobre, né? Vocês cuidam de uma causa que é nobre. Vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho aí, enquanto eu encerro aqui com o pessoal, com os internautas que estão aqui com a gente. Tá certo? Obrigado, Sônia. Obrigada, Marisa.